Olá, olá, bem-vindos a mais um videoaula do portal TreinaWeb, aqui do curso de Photoshop Intermediário e Avançado. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula a gente vai ver a última opção do Ambiente 3D, a última coisa que a gente vai ver desse capítulo de 3D, que é o filtro Vanishing Point. Eu comentei com vocês que a gente ia ver isso, então, como eu prometi, eu vou mostrar. Eu vou vir aqui em Filtro, Vanishing Point. A gente trabalhou com ele 2D sem problema, é só a gente vir aqui, colocar um pontinho nas extremidades do objeto. Daí a gente vai lá, seguindo a forma do objeto, nas extremidades todas dele. Cria ali uma malha, identificando qual que é a forma desse objeto em 3D. Daí se a gente quiser puxar uma outra face, a gente só segura o Ctrl e arrasta. Se essa face estiver um pouco torta, você usa o Alt, clique e arrasta. E daí se você quiser esse objeto... Opa, bom, ficou razoável. Se você quiser esse objeto de volta no Photoshop como um objeto 3D, a única coisa que você precisa fazer é vir nesse botão e você tem a opção de salvar como um 3ds para usar em qualquer software ou retornar para o Photoshop como um 3D. Eu vou clicar nesse botão, vou dar um OK. Ele vai ter que processar esses objetos. Eu vou dar aqui um OK, porque ele está processando e salvando ali as faces. E agora eu tenho uma versão tridimensional desse objeto. Pode não parecer, mas ele tá. Eu vou pegar esse botão aqui e eu vou dar uma afastada. Vou desligar esse de baixo. E o que vocês conseguem ver é que ele pega aqueles objetos que eu defini os planos e ele transforma num objeto. Tá vendo? E é só isso, é muito simples. Você só define lá os planos e ele joga para cá como 2 postcard, que é aquele que eu chamei de podcast, e ele joga o material que é a foto em cima desse retângulo. E é só isso, não tem nenhum segredo. Deixa eu tentar mostrar aqui em algum outro objeto que a gente tenha. Por exemplo, eu tinha pego lá na aula de mockup, né? Eu tinha pego um retangular. Acho que está na pasta de exercício. E eu cliquei em templates, em vez de clicar em exercício. Deixa eu vir aqui para exercício. E aqui em exercício a gente vai ter esse retângulo. Ele é meio sem graça, tá? A gente poderia usar num objeto mais legal. Vamos ver se eu tenho algum objeto mais legal. Vou pegar esse daqui. Tentar tirar alguma coisa em 3D desse. Por exemplo, eu vou tentar tirar esse livrinho. Vou vir em Filtro, Vanishing Point. Vou setar aqui as faces do livrinho. Não é livrinho, tá? Eu sei que aqueles cadernos de sketch, de desenho, que o ilustrador usa muito, para poder levar consigo para desenhar onde você for, ou pelo menos para fazer anotações, mas eu esqueci o nome disso. Então eu vou só chamar de livrinho. Tá, eu vou definir aqui as faces. Deu pra ver que essa face não ficou tão boa comparado com a outra, mas talvez eu não tenha pego o suficiente do preto embaixo dessa outra. Bom, tem aqui as faces. Vou lá na abinha, venho exportar para retornar para o Photoshop em 3D, dou um OK, dou um OK. Posso desligar o outro e agora eu tenho esse objeto aqui em 3D. Aí eu consigo vir aqui e manipular ele como eu quisesse. Então você consegue extrair objetos de fotos no ambiente 3D usando o Vanishing Point e daí ele vai jogar para cá o teu objeto já em 3D usando as texturas e ele corrige ali a distorção da textura para que ela fique certinha e você tem aquele objeto em 3D para você brincar. Bom, então era isso, era uma aula rápida só para ensinar como você extrair objetos 3D usando o Vanishing Point. No próximo aula a gente começa um novo assunto. Encontro vocês lá. Até já!